Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila. Opa! Na verdade, voltamos, que agora é Biologia 2. Pessoal que tá perdido ainda aí no cronograma, gente, logo depois da minha aula vem Filosofia / Sociologia com o Leandro, que espero que tenha trazido esse hambúrguer que ele comeu na vinheta pra mim, porque eu estou morrendo de fome, que eu não como desde meio-dia, quando eu me alimentei de uma salada. Então eu espero que ele esteja trazendo esse cheddar aí pra mim, pelo amor de Deus. E vamos começar então com o primeiro bloco de Biologia 2. Quem já passou aí, né, pelo cronograma, sabe que esse é, sem dúvida, o maior bloco do ano. Começamos o ano logo com o assunto, assim, que é isso, gente, é o assunto certo do Enem. Eu não posso te dizer o que vai cair no Enem em 2023, assim. Tem como eu acertar o que vai cair, mas eu posso te garantir que vai ter ecologia. Vai cair, assim. Eu posso te afirmar que outras coisas vão cair, tudo pode aparecer. Mas ecologia vai cair, com certeza. Vai ter questão de ecologia. Nunca existiu um Enem sem questão de ecologia, tá? Bizarro, né? Então, assim, é um bloco mais longo, gente. Quando a gente pensa em ecologia, a gente pensa, assim, em 1 milhão de coisas que a gente pode ver aqui dentro. É um bloco extremamente importante. É um bloco que faz muito link com assuntos atuais. Então, aqui dentro de ecologia, a gente vai falar, por exemplo, de poluição, que é um tema atual. O ser humano está sempre poluindo o planeta. Sempre vai ter um desastre ambiental. Todo ano vai ter um desastre ambiental para aparecer ali no Enem. Entendeu? Sim, a gente vai falar de assuntos super interdisciplinares. Então, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, vai passar por química. Quem não lembra, a questão de ciclo do nitrogênio do ano passado, na verdade, era uma questão de química. Então, assim, gente, não adianta. Não adianta. Ecologia vai aparecer e tem todo sentido do Enem cobrar, tá? É um bloco longo, a gente começa hoje e terminamos daqui a muitas semanas. Acho que a gente podia fazer um print, assim. Primeira aula de ecologia. E aí depois, tipo, última aula de ecologia. A gente vai ter, assim, envelhecido 77 anos. Mas é muito legal, gente, de verdade. É um bloco que é tranquilo, tá? As aulas não costumam ser pesadas. São, eu acho que, assim, depois de Biologia 1, que é muito denso, é muito pesada, né? A gente vem aqui e dá uma respirada. A gente vem aqui e fica um pouquinho mais tranquilos, tá? Hoje é uma aula bem de introdução mesmo, tá bom? Hoje a gente vai aprender alguns principais conceitos que você precisa saber para entender todo o bloco de ecologia. Toma cuidado, porque normalmente quando eu falo que é uma aula de conceitos básicos, é uma aula de introdução, tem gente que fala assim, ah, então vou pular essa. Vou direto para a semana que vem, que já tá dando assunto. Não, 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 tá? Novamente, essa é uma aula que te dá a base
para entender todo o bloco. A gente vai passar muitas semanas, eu não vou te dizer quantas, senão você não volta semana que vem, mas a gente vai passar muitas semanas em ecologia. Então eu preciso que você saia com uma boa base para entender esse bloco todo, tá? Então é uma aula introdutória, sim, mas muitos conceitos aqui a gente vai usar até o final do bloco. E muitos conceitos aqui aparecem na prova do Enem. Inclusive, aqui no material tem uma questão do Enem do ano passado. Tá bom? Então, não é uma aula pra você pular. Deixa eu só pegar o passador que eu deixei aqui na mesinha e vamos com tudo. Eu vou começar com o primeiro conceito, que é um conceito que dá base, né? Ali há muitas outras coisas na biologia, tá? Inclusive em outros blocos, como o bloco de evolução. Show? Que é o conceito de espécie. Como é que eu olho para dois indivíduos, né? Como é que eu olho para dois seres e sei que eles são ou não da mesma espécie? Existem várias formas, galera, de definir espécie. Essa não é a única, tá? Mas esse é o conceito de espécie mais famoso, digamos assim, mais cobrado nos vestibulares, que é o conceito ali biológico de espécie, tá? Dois indivíduos são da mesma espécie quando eles são capazes de cruzar e gerar prole fértil. Atenção, repara que nesse conceito de espécie existem duas condições. Para ser da mesma espécie, esses dois indivíduos têm que ser capazes de cruzar e depois desse cruzamento, depois que cruzou, a prole, os descendentes, os frutos desse cruzamento também têm que ser férteis. Também tem que ser capaz de cruzar e gerar prole. Tô falando isso para daqui a pouco você não cair numa pegadinha, ok? Então, para dois indivíduos serem da mesma espécie, eles têm que ser capazes de cruzar e a prole, os descendentes que vêm daí, também tem que ser férteis. Ok, Camila, peguei a ideia, já anotei. Dois indivíduos da mesma espécie, então, cruzam e geram prole fértil. Ou seja, indivíduos de espécies diferentes não cruzam ou não geram prole fértil. Ou seja, indivíduos de espécies diferentes apresentam o chamado isolamento reprodutivo. Ou eles não cruzam, ou eles cruzam, mas a prole é estéril. Tá? Esse isolamento reprodutivo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um isolamento reprodutivo pré-zigótico ou pós-zigótico. Calma, não se assusta, porque vocês se assustam muitas vezes com os nomes na biologia. Mas eu juro que eles têm um sentido. Olha só, eu tô falando pra vocês que indivíduos de espécies diferentes apresentam isolamento reprodutivo. Por algum motivo, ou eles não cruzam, tá? Ou eles cruzam, mas a prole não é viável, não é fértil. Show? Esse isolamento reprodutivo, ele pode ser de dois tipos. Pré-zigótico ou pós-zigótico. Repara, pré-zigótico, antes do zigoto, tá? Os isolamentos reprodutivos pré-zigóticos são aqueles que impedem a formação do zigoto. Ou seja, quando dois indivíduos de espécies diferentes apresentam isolamento reprodutivo pré-zigótico, significa que eles nem conseguem formar um zigoto, tá? Por exemplo, vou dar exemplo que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Um dos isolamentos reprodutivos pré-zigóticos é o isolamento reprodutivo sazonal. Muitas vezes, indivíduos de espécies diferentes não cruzam porque eles têm épocas reprodutivas diferentes. Quer ver? Isso é muito comum em planta, tá? As plantas, o órgão reprodutivo das plantas é a flor.
tá? As plantas, elas têm uma época de floração. Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenha duas espécies de plantas. Essa aqui é a espécie A, que tem essa florzinha aqui lilás. E essa aqui é outra espécie B, que tem essa florzinha branca, tá vendo? São duas espécies diferentes. Essa espécie A, ela dá flor em maio. Então, a época de reprodução dela é em maio. Essa espécie B, ela dá flor em agosto. Então, a época de reprodução dela é em agosto. É possível elas reproduzirem? É possível elas cruzarem? Não, porque elas têm época de reprodução completamente diferente. Eu sei que na cabeça de vocês às vezes esquecem isso, né? Porque o ser humano ele é capaz de se reproduzir o ano todo, mas não é assim na natureza. Na natureza, muitas espécies têm períodos de reprodução. Então, se essa espécie se reproduz em maio e se essa espécie se reproduz em agosto, é impossível elas cruzarem. Por isso elas são espécies diferentes, porque elas têm entre elas um isolamento reprodutivo sazonal. Elas amadurecem em épocas diferentes. Show de bola? Foi pegando essa ideia? Um outro isolamento reprodutivo pré-zigótico é o mecânico. No isolamento reprodutivo mecânico, dois indivíduos de espécies diferentes não cruzam porque existe uma incompatibilidade anatômica entre eles. Por exemplo, tá? Existem lá duas espécies de caracol. Imagina aí duas espéciezinhas de caracol, tá? Uma espécie, ela vai ter a concha virada no sentido horário, enquanto a outra espécie tem a concha virada no sentido anti-horário. Então, uma no sentido horário, a outra no sentido ali anti-horário. Tá, e daí? E daí que como as conchas giram ao contrário, os órgãos reprodutivos, eles não encaixam. Existe uma incompatibilidade anatômica. É como se tudo tivesse no sentido oposto. Então, essas duas espécies de caracol, elas não cruzam, e por isso são espécies diferentes, porque existe entre elas uma incompatibilidade mecânica, entendeu? Não encaixa o órgão reprodutivo de uma na outra. E por isso eles não vão cruzar e nem chegar a formar um zigoto. Pegaram a ideia? Um outro isolamento reprodutivo muito comum na natureza é o etológico ou comportamental. Muitas vezes, indivíduos de espécies diferentes não cruzam porque o comportamento de uma não atrai a outra. Na natureza, gente, é muito comum, especialmente os animais, terem ali um hábito de corte, né? É muito comum ali você ter um comportamento que o macho usa para atrair a fêmea ou a fêmea usa para atrair o macho. E normalmente esse comportamento ele só atrai indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, pensa no pavão. Como é que o pavão atrai a fêmea? O pavão ele mostra a cauda. Então, na hora de atrair a fêmea, tá? Na hora de atrair a fêmea, ele mostra lá a cauda dele. Quanto mais bonita, quanto maior, quanto mais vistosa for essa cauda, mais a fêmea se sente atraída, tá bom? Você passa pelo pavão e você se sente atraído? Não, porque esse comportamento ele não te atrai. Existe ali um isolamento reprodutivo, etológico ou comportamental. Esse comportamento do pavão só atrai a fêmea da mesma espécie. Um indivíduo de espécie diferente não vai se sentir atraído por esse comportamento. Isso é muito comum também, gente, por exemplo, em passarinho, né? Quando a gente pensa ali no canto dos pássaros. Se você pensar ali na floresta, imagina ali na floresta, ter um bando de pássaro cantando ao mesmo tempo. Como é que eles se entendem naquele caos ali, né? Porque normalmente o canto do macho, ele vai atrair a fêmea da mesma espécie. Então, por exemplo, o bem-te-vi, ele tá cantando ali.
Então, Ben TV tá cantando. Ele tá lá, Ben TV, Ben TV. Aquele canto dele vai atrair a fêmea do Ben TV. A fêmea, sei lá, do pardal, da andorinha, não vai se sentir atraída por aquele canto. Existe ali um isolamento reprodutivo etológico ou comportamental. Tranquilo? De boa? Um outro isolamento reprodutivo que tem é o gamético, tá? Muitas vezes, indivíduos de espécies diferentes, eles até podem cruzar, mas não vai existir atração química entre os gametas. O gameta masculino de um não vai conseguir fecundar o gameta feminino de outra espécie, tá? Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um experimento num laboratório. Laboratório, tá? Agora a gente está num laboratório. Então, você está lá no laboratório e aí você resolve fazer um experimento. Você fala, vou fazer aqui uma parada. Eu vou pegar, tá, um óvulo, sei lá, eu vou pegar um espermatozoide humano, vou pegar um óvulo de uma égua e vou juntar pra dar, sei lá, centauro. Não sei qual é a mistura do cavalo lá na mitologia, é um centauro, Renan? Que é cavalo com ser humano? Renan tá dizendo que é. Qualquer coisa o Renan avisou que era. Vou juntar. Vai dar certo? Não. Porque o espermatozoide da espécie humana, ele não tem atração química com o óvulo de uma égua. Existe uma incompatibilidade entre os gametas. Então, por mais que você pegue ali uma placa no laboratório e fale assim, vou juntar esse espermatozoide de humano com esse óvulo de égua, não vai fecundar, não vai atrair, não vai juntar. Porque existe um isolamento reprodutivo gamético. Sacou? E por fim, existe o isolamento reprodutivo ecológico ou de habitat. Às vezes, duas espécies diferentes não cruzam só porque elas não se encontram. Sim, só porque elas vivem em locais diferentes. Um exemplo clássico é o leão e o tigre. Sim. Se você pegar um leão e colocar no zoológico, imagina ali, zoológico, pegou o leão, colocou no zoológico com lá na mesma jaula que a tigresa, ou se você pegar uma leoa e colocar ali no zoológico na mesma jaula que um tigre, vai nascer o ligre, que é a mistura do leão com o tigre. E sim, existe ligre fértil. Ué, Camila, então eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Olha o Pedro aí. Não, Pedro, existe ligre que é fértil. Aí o Pedro tá assim, não pode ser, então não tô entendendo. Porque assim, se o leão é capaz de cruzar com a tigresa, ou a leoa é capaz de cruzar com o tigre, e nasce o ligre que é fértil, por que eles não são da mesma espécie? Porque na natureza, galera, sem a intervenção humana, isso não aconteceria. Na natureza, o leão e o tigre não se encontram. Eles vivem em ambientes completamente diferentes. Eu sei que vocês assistem ali filme da Disney que tá todo mundo junto, mas não é assim. O leão e o tigre na natureza não se encontram. Então, na natureza, não existe o ligre, porque existe um isolamento reprodutivo ecológico ou de habitat. E é isso que importa para a biologia. Eu não quero saber o que acontece quando o ser humano bota a mão. Eu quero saber o que acontece naturalmente, né? E naturalmente, o leão e o tigre, ou a leoa, o tigre, o leão e a tigresa, não se encontram. Eles não vivem no mesmo ambiente. Então, eles nunca vão cruzar. Porque existe um isolamento reprodutivo ecológico ou de habitat. Um pessoal querendo ter um ligre. Não, gente, não acho uma boa ideia, tá? Vamos tentar uma coisa mais, tipo assim, um cachorro, um gatinho, né? Assim, adotando, que parece um pouco mais seguro e saudável. Tá bom, gente? Show de bola? Então, a gente viu aqui
várias condições que fazem com que dois indivíduos de espécies diferentes não cruzem. Então, dois indivíduos de espécies diferentes não cruzam porque eles têm épocas de cruzamento distintas, isolamento sazonal, porque não tem compatibilidade anatômica, isolamento mecânico, porque o comportamento de um não atrai o outro, isolamento etológico comportamental, porque não tem atração entre os gametas, isolamento gamético, ou simplesmente porque eles nunca vão se esbarrar, isolamento ecológico ou de habitat. Show? Mas às vezes, tudo isso funciona. É o caso, por exemplo, da égua e do jumento, tá? A égua e o jumento são de espécies diferentes, né? A égua é da mesma espécie do cavalo, tá? Mas a égua e o jumento, eles amadurecem na mesma época. Eles têm a mesma época de reprodução. Então, se a égua encontrar o jumento, a época de reprodução bate, tá? Tem compatibilidade mecânica, tá bom? O pênis ali do jumento, ele consegue penetrar ali na égua. Tem compatibilidade mecânica. Tem compatibilidade de comportamento. O comportamento da égua atrai o jumento, o comportamento do jumento atrai a égua. Se encontram, estão no mesmo habitat, se encontraram, tá? Tem compatibilidade gamética. Os gametas se juntam e nasce uma prole. Quando a égua cruza com o jumento, nasce a mula, se for fêmea, ou burro, se for macho. Ué, Camila, então por que a égua ou o jumento, eles não são da mesma espécie? Porque a mula e o burro são estéreis. E lembra do que eu falei para vocês ali no início da aula. Para ser da mesma espécie não basta cruzar. Para ser da mesma espécie tem que cruzar e gerar prole fértil. Para ser da mesma espécie tem que ser capaz de cruzar. Tudo isso tem que dar certo para poder cruzar. Tem que ter compatibilidade sazonal, mecânica, comportamental, gamética, de habitat, cruzar. E a prole tem que ser fértil. A mula ou o burro são estéreis. Então, a égua e o jumento continuam sendo de espécies diferentes. Show? A mula e o burro, esses indivíduos que vêm de espécies distintas, a gente chama de híbridos, tá? Ou se vocês encontrarem esse termo em alguma prova, é isso. A gente chama a mula e o burro de híbridos, porque são indivíduos que vêm do cruzamento de espécies diferentes. E ainda são espécies diferentes, tá? Porque eles são estéreis. Show? A gente vai chamar de híbridos, ok? Esse é um tipo de isolamento reprodutivo pós-zigótico. Pós-zigótico é formou o zigoto, formou o bebê, formou o embrião, tá? Ele não morreu, né? Que também era uma possibilidade. Ele foi viável, mas ele é estéril. Show de bola, gente? Tranquilo, tá? Cadê o pessoal falando ali? O Wesley perguntou, né, dessa questão dos híbridos. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né, Wesley? Híbridos são esses indivíduos que vêm do cruzamento aqui de indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Mas eles são estéreis. Por isso que continuam sendo ali, tá, de espécies distintas. Por isso que a égua e o jumento continuam sendo de espécies diferentes, tá? Bruno perguntou, Prof. Camilinha, as plantas, mesmo estando ali em épocas diferentes, elas não podem se reproduzir assexuadamente por uma abelha ou por um inseto? Não, Bruno, tá? A abelha ou os outros insetos transportam o pólen. O pólen vai dar origem ao gameta masculino, tá? Então não tem como. Não é uma reprodução assexuada, uma reprodução sexuada, tá bom? O que a abelha está transportando ali é o pólen. Mais pra frente a gente vai aprender que esse pólen vai dar origem ali ao gameta masculino. Show? Então é sexuada, usa gameta. Tem que estar na mesma época de reprodução para conseguir cruzar, tá? Show de bola, gente?
Tranquilo? O pessoal falando muito do ligre. Tem ligre que é estéreo, tá, gente? Mas tem ligre que pode ser fértil. O que marca ali o isolamento reprodutivo do leão com o tigre é realmente o fato deles não se encontrarem. Existir um isolamento reprodutivo ecológico ou de habitat, a não ser que tenha ali, né, intervenção humana. Tranquilo o conceito de espécie, gente? Então, só mais uma vez para amarrar, indivíduos da mesma espécie têm que ser capazes de cruzar. Então, tudo isso que a gente falou tem que dar certo. E, depois de cruzar, ainda tem que ficar atento porque a prole tem que ser fértil. Vamos seguir em frente que a gente tem mais conceitos aí na nossa aula. Quando a gente pensa no conceito de espécie, a gente vai ter dois conceitos atrelados a esse. O conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. Habitat é a moradia da espécie. Habitat é o local onde aquela espécie vive, tá? Exemplo, quando eu falo que o leão mora na savana, lembra que eu falei ali, o leão não vive no mesmo lugar que o tigre. Se eu falar pra vocês que o leão mora na savana, esse é o local onde a espécie vive. Esse é o habitat. Nicho ecológico é o papel desempenhado pelaquela espécie. São os hábitos que ela tem. É o comportamento daquela espécie naquele local. Como assim? O que aquela espécie come? Tá? Ela é mais diurna ou ela é mais noturna? Como é que ela cruza? Como é que ela vive ali? Esse é o nicho ecológico. Vou dar exemplo que eu acho que de repente pode ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? Vou contar aqui uma história e aí a gente vai tentando ver o que é habitat, o que é nicho ecológico. Por exemplo, tem uma questão que fala sobre essa historinha, eu acho ela boa pra gente pensar. Então imagina o seguinte, meio que como fosse isso, Ju, o trabalho, a profissão da espécie, né? Tem professor que usa muito esse exemplo. Então imagina que eu fale pra você o seguinte, existem morcegos que vivem numa caverna do Rio de Janeiro, tá? Então existem determinados morcegos que vivem numa caverna do Rio de Janeiro. Esses morcegos, eles têm hábito mais noturno, eles são mais ativos de noite. Alguns deles são frugívoros, comem frutas. Outros são hematófagos, comem sangue. Vamos lá. Qual o habitat desse morcego? Habitat é o local onde ele vive. O local onde ele vive são as cavernas do Rio de Janeiro. Agora, se eu falo pra você que ele é mais noturno, se eu falo pra você que ele pode comer fruta ou sangue, eu já estou te dando o nicho ecológico. Eu tô dizendo como ele se comporta ali, naquele ambiente. Entendeu a ideia? Tá? Show? Indivíduos da mesma espécie podem viver no mesmo local, né? Indivíduos da mesma espécie no mesmo local formam a chamada população. Então, por exemplo, imagina que eu tenha vários leões ali na savana, né? Imagina a savana. Imagina a savana. Ali na savana eu tenho vários leões e leoas. São indivíduos da mesma espécie no mesmo local. Eles vão formar ali uma população. Toma cuidado, que para ser da mesma população não basta ser da mesma espécie. Tem que ser da mesma espécie no mesmo local. Exemplo, vamos pegar barata, que é um bicho bem democrático, né? Tá sempre aí espalhado por aí, praga. Então imagina que tem baratas, tá? Então eu aqui no Rio de Janeiro tenho baratas, certo? Existem baratas, infelizmente, por aqui. Então tem as baratas carioca. E aí tem as baratas aí em outro lugar. Imagina aí as baratas, sei lá. Aí tem um pessoal aí em São Paulo, onde também tem baratas, tá? São baratas da mesma espécie, ok? Então vamos supor que as baratas cariocas sejam da mesma espécie que as baratas paulistas. São populações diferentes. Sacou?
Porque para ser da mesma população tem que ser da mesma espécie no mesmo local. Então as baratas do Rio de Janeiro formam a população de baratas cariocas. As baratas de São Paulo formam a população de baratas paulistas. Indivíduos da mesma espécie no mesmo local formam uma população. Agora, no mesmo local, tem várias espécies. Se você pensar na savana, aí botei aqui um Rei Leão só pra gente se orientar na nossa imaginação, tem o leão e tem a leoa. Mas tem outras espécies ali. Tem o leão, tem a leoa, tem a hiena, tem o javali, tem o suricato, tem ali o macaco. Você tem várias espécies no mesmo local. Isso aqui é uma comunidade, tá? Isso aqui é uma comunidade. É como se fosse um conjunto de populações. Várias espécies no mesmo local. Se você pensar ali, procurando Nemo, ali naquele local você tem várias espécies. Tem o Nemo, que é o peixe palhaço, mas tem a Dory, que é outra espécie, é o peixe cirurgião. Tem tartaruga, tem estrela do mar, tem o tubarão, aqui o martelo, tá? Então você tem várias espécies no mesmo local. Você tem uma comunidade. Agora, em um local, além dos seres vivos, existem os fatores sem vida, né? Além dos seres vivos, que a gente chama de fatores bióticos com vida, eu também posso pensar na temperatura. A savana é quente, né? Eu posso pensar ali na umidade. É um clima mais seco. Eu posso pensar no pH daquele solo. É um solo mais ácido, é um solo mais básico. Eu posso pensar no relevo, é mais planície, é mais planalto. Eu posso pensar nos outros fatores químicos e físicos daquele local. Quando, além dos seres vivos, eu também penso nos fatores sem vida, abióticos, eu estou pensando num ecossistema. Toma cuidado que o conjunto de fatores abióticos sem vida, olha a pegadinha, quando eu penso nesses fatores químicos e físicos sem vida, eu tô pensando no biótopo, tá? E se eu pensar em todos os ecossistemas do planeta, se eu pensar em todos os locais do planeta onde existe vida, eu tô pensando na biosfera. Vê se você conseguiu perceber comigo. Você foi percebendo que a cada conceito eu fui acrescentando uma parada? É como se fosse isso aqui, ó. Imagina aqui comigo. Ó, imagina o seguinte. Eu tenho lá o conceito de espécie. Indivíduos capazes de cruzar e gerar prole fértil. Então, por exemplo, o leão e a leoa. O leão e a leoa são indivíduos da mesma espécie. Espécie a gente abrevia como SP na biologia. Então, eles são da mesma espécie. Eles são capazes de cruzar e gerar prole fértil. Vamos supor que eles estão no mesmo lugar. Esse leão e essa leoa vão viver ali na savana, tá? Então, vamos supor que esse lugar aqui é a savana. Vou botar aqui. Show? Se essa espécie, se esses indivíduos da mesma espécie viverem no mesmo lugar, que é a savana, isso aqui forma uma população. Agora, ali na savana, eu não tenho só leão e leoa. Eu tenho outras espécies. Eu tenho, vamos botar aqui a zebra, eu tenho a girafa, eu tenho a hiena. Eu tenho diferentes espécies no mesmo local. Eu tenho uma comunidade. Pô, Camila, mas além dos seres vivos, além dos fatores bióticos, eu posso pensar também nos fatores abióticos, né? Eu posso pensar também nos fatores sem vida. Eu posso pensar na temperatura, no clima, no pH do solo, no relevo. Eu posso pensar nesses fatores sem vida, nesses fatores físicos e químicos ali. Posso.
Mas aí, se eu estiver pensando, além dos seres vivos, nos fatores abióticos, eu tô pensando num ecossistema. E aí, se eu pensar, calma aí que ficou ali o QR Code, vou botar ele pra cá. Dá? Dá. E aí, se eu pensar em todos os ecossistemas do planeta Terra, se eu pensar em todos os locais do planeta onde existe vida, eu tô pensando na biosfera. Que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente chegar na aula de biociclos e biomas. As divisões da biosfera, em todos os locais do planeta onde tem vida. Show? Tira esse printzinho aqui, que eu acho que fica um bom resumo para você lembrar que a cada conceito eu vou adicionando um negocinho. Deixa o pessoal printar aí. Show! Show de bola! Tá? E vamos fazer uns exercícios pra gente conseguir também, né, dar uma olhada em outras questões, né, aqui, ver se aí de repente aparece um pouquinho mais de dúvida também, tá? Vamos lá. Questão do Enem. Gosto de fazer questão do Enem principalmente, né? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu o quê? Habitat, biótopo, nível trópico, nicho ecológico ou potencial biótico. Galera, tô vendo vocês já aí no chat, mas vocês concordam que esse texto está te descrevendo o comportamento daquele tamanduá? Ele tá dizendo como é que aquele tamanduá vive ali. Ele tá dizendo como ele se comporta. Como é que ele, qual o papel dele naquele ambiente. Então ele tá te dando o nicho ecológico. Ele não tá te dizendo onde aquele onde aquele tamanduá vive. Ele não tá te dando o habitat. O habitat seria o tamanduá vive em tal lugar. Acabou. Não é isso, ele tá te dando muito mais. Tá? Biótopo é o conjunto de fatores sem vida. Abióticos, nada a ver. Nível trófico a gente vai falar semana que vem, que é a posição na cadeia alimentar. Tá? Consumidor, produtor. Potencial biótico, potencial de reprodução daquela espécie, né? Aquela curva de crescimento. Também não. Claramente ele tá te dando o comportamento. O nicho ecológico. Show? Vou escolher umas mais complicadinhas primeiro para fazer, que eu acho que é melhor do que essas que são mais, né, diretonas. Um grupo de estudantes do ensino médio realizou uma pesquisa para fins de trabalho escolar e encontrou a seguinte afirmação em um dos livros de biologia. Houve intercâmbio entre matéria e energia entre os organismos e o meio abiótico. Partiram para uma discussão em grupo, buscando a melhor definição, e chegaram à conclusão de que esse é um conceito que define o quê? Então vamos lá. Organismos, seres vivos, com fatores abióticos, sem vida. Esse é o conceito de ecossistema. Letra A. Show? Biótopo, Igor, que estava perguntando ali. Biótopo são os fatores abióticos. São só os fatores sem vida. Só os fatores físico-químicos. O ecossistema é tudo. É quando eu penso além do biótopo, além dos fatores sem vida, nos seres vivos. Show? Como ele está juntando os dois, ele quer um ecossistema. Comunidade seriam só as diferentes espécies, sem pensar nos fatores abióticos, tá? Biosfera são todos os locais do planeta Terra onde existe vida, o conjunto de ecossistemas. E população seriam
indivíduos da mesma espécie em um determinado local. Show? Tranquilo? Tá? Cuidado, gente. Eu vi que muita gente está marcando letra D, biótopo. Biótopo é só se ele pensasse nos fatores abióticos. É se ele falasse assim, em um determinado local, um cientista olhou os fatores abióticos. Só. Ele não pensou nos seres vivos. Aí seria um biótopo. Ele tá falando aqui do intercâmbio, tá? Ele tá pensando aqui no conjunto de organismos e fatores sem vida. Então, ele tá pensando num ecossistema. Show? Vamos nessa 5 logo. Qual das categorias ecológicas citadas abaixo é constituída por indivíduos da mesma espécie? Comunidade, ecossistema, biosfera, população ou consumidores primários? Indivíduos da mesma espécie formam uma população. O ideal seria que ele tivesse colocado indivíduos da mesma espécie no mesmo local. Mas era melhor do que a gente tinha, né? É o único aqui que envolve uma espécie só, tá? E queria fechar com essa questão zona do Enem, que passa um pouco sobre nicho ecológico. Eu vou mais rapidamente nela, tá? Para vocês conseguirem pegar a ideia. Desde a proposição da teoria da seleção natural por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução dos anfíbios anuros, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Então ele vai mostrar que diferentes espécies têm estratégias diferentes de reprodução. Ou seja, o que ele vai te mostrar nessa questão é que diferentes espécies têm nichos ecológicos diferentes. A espécie 1, por exemplo, ela produz 5.000 gametas, que ela fecunda na água. A espécie 2, ela já vai produzir 200 gametas, que vai ser vigiado ali pelo macho depois de fecundado. A espécie 3 só produz 20 gametas, e eles ficam escondidinhos ali na folha de uma planta. A espécie 4 já produz pouquíssimos gametas, mas o embrião fica se desenvolvendo dentro do saco vocal do macho. Então, o que ele vai mostrar para vocês aqui é que cada espécie tem um nicho ecológico diferente. Cada espécie tem uma estratégia reprodutiva diferente, tá? Ó, biótopo é a mesma coisa que fatores abióticos, para quem tá perguntando ali, tá? Os padrões descritos evidenciam que essa questão, gente, ela vai passar por um pouquinho mais do que ecologia, tá? Mas só para mostrar, eu só queria mostrar a ideia dos nichos ecológicos nela. O que essa questão vai mostrar pra gente é que diferentes espécies têm nichos ecológicos diferentes. Tem estratégias, por exemplo, para se reproduzir diferente, tá? Que era o gabarito, que era a letra D. O sucesso reprodutivo pode ser alcançado por estratégias diferentes. Todas elas se reproduzem, mas cada uma dá um jeito diferente para se reproduzir. Quando a gente chegar em seleção natural, em Darwin, a gente volta e trabalha um pouquinho mais essa questão. Show? Deixei mais questão aí para vocês fazerem. Não quero fazer todas, quero que vocês façam sozinhos também, porque é fazendo sozinho que a gente vê se realmente entendeu. Tranquilo, gente? Obrigada pela companhia aí na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ainda mais para quem ficou em Bio 1 e Bio 2. Sei que é cansativo. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Um beijo. Até terça-feira que vem. E tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.